Oi pessoal, meu nome é Melina, sou maquiadora e especialista em beleza e no vídeo de hoje nós temos novidades de O Boticário para testar. Essas novidades são duas paletas multifuncionais de Make Be e também nós temos um batom, é uma coleção chamada Make Be One e aí eles lançaram duas paletas bem legais que vocês vão ver aqui nesse vídeo e um batom. Então se você gosta desse tipo de vídeo, de testando novidades, contando sobre lançamentos, deixa o seu like que é super importante também, se inscreve já aqui se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nada, aqui tem muito lançamento, muita novidade, muitos vídeos legais diferentes, enfim, já se inscreve aqui no canal para não perder nada e vão deixando aí nos comentários se vocês já viram essas paletas e o que vocês acharam delas. Eu já tô de base, corretivo e pó, mas a gente vai fazer agora a construção de blush, contorno e iluminador juntos, porque a primeira paleta é uma paleta de rosto multifuncional. A paleta vem nessa embalagem aqui, lindíssima, e ela abre como se fosse realmente uma carteira. Ó, ela tem um fecho aqui, tá vendo? É um fecho. E aí quando você abre, ela é uma carteira. Olha isso, tem o espelho aqui, né? E aí você tem esta paleta aqui. Olha que paleta sensacional. Ela custa na promoção, tá? R$ 159,90. O preço normal dela vai vir de R$ 199,90. E são 12 cores entre mate e cintilante de contorno, iluminador e blush. Então, só para vocês verem qual que é a divisão aqui. A gente tem 3 tons de contorno barra bronzer, né? Esses 3 aqui, ó, 1, 2, 3, mate. Aí a gente tem alguns blushes, nós temos esse blush aqui mais vinho, ó, que é mate. Um blush mais coral alaranjado, ó, que também é mate. E esse aqui mais rosadinho, que também é mate. E a gente tem 2 tons de blush cintilante. Um mais vinho, amarronzado, mais cobre. E esse aqui mais rosado também com partículas douradas. E aqui nós temos iluminadores, e aí se você quiser usar também como bronzer, também dá. Esses tons aqui mais escuros você consegue usar como bronzer. Mas aí você tem esses 4 tons aqui de iluminador. Quando eu vi essa paleta e olhei as cores, e aí depois eu fui olhar as cores das outras paletas que eu tenho aqui de rosto nacionais, que basicamente é a da Mari Saad e a da Nina Secrets, eu achei essa daqui a mais completa entre elas, de distribuição de tons. Porque você tem tons frios, você tem tons quentes, você tem tons para peles médias, claras e escuras. Então, essa paleta eu já posso falar para vocês que é a paleta nacional de rosto mais completa que eu vi até então, das que eu tenho aqui na minha coleção. E eu vou começar fazendo aqui o contorno com vocês. De um lado de uma cor, do outro lado da outra, pra gente testar o máximo possível de sombras aqui nesse vídeo. Porque eu sei que vocês gostam de ver bastante detalhes de cores na minha pele. Então é o que a gente vai fazer aqui. Por mais que eu fique escura e tudo mais, porque a minha pele é bem clarinha, mas eu quero que vocês vejam o tom, como que esfuma e tudo mais. Eu vou começar com esse tom aqui, mais claro, em um lado do meu rosto. Vocês olham esse tom e falam, nossa, ele deve ser super claro. Ele é clarinho, mas ele entrega, olha aí. Ele entrega, assim, uma pigmentação e o que eu mais gostei é que ele é um tom mais neutrozinho. E assim, o que eu mais amei quando eu usei a paleta pela primeira vez é que eu senti que ela esfumou de uma forma muito fácil. Olha a diferença aqui, ó, o lado que eu tô e o lado sem estar. Ele já esfuma e olha como se funde na pele. Ela mescla com a sua pele de uma forma super natural. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Desse lado aqui eu vou usar outro tom, um tom mais acima, que é esse aqui, ó. E eu acho que ele também vai ficar bom na minha pele. Eu não usei ele ainda, mas eu acho que ele vai ficar mais puxado para um bronzer na minha pele. Ele já é mais escuro do que a minha tonalidade de pele, né? Então ele já vai aparecer mais. E eu senti muita facilidade de esfumar e eu gostei bastante porque ele não manchou a minha pele. Ó, pronto. Já consegui esfumar. É que esse tipo de contorno mais escuro, eu tenho que pegar um pouco menos de produto e esfumar bem mais, né? Porque senão ele pode sim ficar manchado, porque ele não é do tom da nossa pele, né? Por isso que eu falei que ela é tão bacana, que eu acho que bastante tons de pele vão conseguir usar essa paleta. Eu achei incrível. De blush, a gente tem muita opção, porque tem blush cintilante e tem blush mate. Eu quero usar um cintilante de um lado para vocês verem
a cintilância dele e do outro lado eu quero usar o mate. No Instagram eu já usei esse tom aqui. Então aqui eu vou usar de mate, eu vou usar o mais alaranjado, que é o coral aqui. Esse blush, ele tem uma característica. Ele dá uma leve esfarelada. Quando o blush esfarela demais, significa que ele é super pigmentado. Ó, tá vendo aqui? Como ele vem bastante pro pincel. Quando acontece isso dentro de um blush ou de um iluminador ou de um contorno, significa que o produto tem muita pigmentação. E isso é um alerta para você que tem medo de tomar chinelada. Eu tirei o excesso de produto para tornar mais fácil trabalhar ele e aí sim a gente consegue construir camadas de pigmentação com o blush. Porque ele dá pra ver que ele é pigmentado, né, gente? Mas ele é muito macio. As sombras são muito... As sombras aqui, né, os blushes, eles são muito macios e bem amanteigados. Isso é um ponto positivo na hora que a gente vai trabalhar eles, porque eles não são duros de trabalhar. Eles não são aquela fórmula que você precisa ficar carcando, sabe? Pra você poder esfumar. Ele tem uma coisa acetinada que não chega a ser cintilante, mas ele também não fica tão esquisito mate, né? É muito lindo, é diferente, eu acho. Eu vou ficar mais chineladinha só pra vocês verem a cor bem real dele, tá? Ele é um alaranjado, um coral alaranjado, que não chega a ser muito quente, muito aceso. Ele fica um laranja bonito. Então, vocês viram que você não precisa de muito produto, você consegue construir as camadas. Quando você olha aqui, ele tem até um fundo meio marrom, por isso que ele não puxa tanto pro laranja bem aceso. Aí desse lado, eu vou aplicar um dos blushes cintilantes, tá? Lá no Instagram, eu usei o mais alaranjado. Aqui, eu vou usar o mais bronze, tá? Que é esse aqui. Esse blush eu acho que ele vai ficar bem mais escuro do que o coral em mim. Porque ele é mais escuro, ele é vinho, né, gente? Então não tem como, ele vai na minha pele puxar para um tom de vinho, mais cobre e tudo mais. Mas mesmo assim, olha, eu não tô sentindo dificuldade de esfumar ele. Só que por ele ter tanto fundo de cor como cintilância, o que acontece? Esse tom na minha pele, ele vai dar uma acentuada nos meus poros naturalmente. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala acentuar os poros, isso não significa que o produto é reprovado, não significa que o produto é ruim. Quando a gente tem um produto de fundo de cor e cintilância, se você escolhe um tom, uma cor, que é muito diferente do seu tom de pele, então, por exemplo, quando você escolhe um blush cintilante muito vinho ou muito escuro para um tom de pele muito claro, ou um tom de blush muito claro para um tom de pele muito escuro, e ele é cintilante com fundo de cor, a chance dele dar uma marcada nos poros, dar uma acentuada, é bem alta, tá? Por conta disso, porque você tem brilho e você tem fundo de cor. Quando eu falo pra gente escolher um tom de blush e de iluminador mais próximo do seu tom de pele para não marcar os poros, é disso aqui que eu tô falando. Mas isso não significa que o blush ou o iluminador são produtos ruins. Vocês conseguem ver que ele tá aqui nos meus poros, ó. E isso que eu não achei que ele marcou tanto, tá? Ele tem uma cintilância muito bonita, e eu confesso pra vocês que eu tava achando que ele fosse ficar mais puxado pro vinho na minha pele. Mas na minha pele, ele puxou pra um tom de cobre muito elegante. De iluminador, eu achei... Foi o único ponto da paleta que eu fiquei assim. Eu achei que tem muitos tons puxados aqui pro dourado e você só tem um tom mais frio. Eu acho que talvez pudesse ter 2 tons frios, sabe? E 2 tons mais quentes. Porque, por exemplo, esses 2 tons aqui vai ser muito difícil de eu conseguir usar em mim. Eu usaria em atendimento, por exemplo. Mas em mim, para uso pessoal, eu vou até usar um deles para vocês verem. Vocês vão ver que vai ficar muito aceso na minha pele. Vai dar aquele negócio que eu tava falando pra vocês, de marcar muitos poros, de ficar aparecendo a faixa do iluminador, que não é o que a gente quer quando a gente usa um iluminador. A gente quer que o iluminador fique discreto na pele. Então eu senti falta de 2 tons frios, talvez, e 2 tons mais quentes, assim, sabe? Talvez um tom mais translúcido, porque nós que temos a pele muito clara, o tom de iluminador mais clarinho, que é o branco, ele fica muito bom. E aí os tons de pele morena, média, escura, esses tons aqui ficam perfeitos, tá? Eu vou usar esse tom aqui, ó, que é o frio da paleta, pra vocês verem como é que ele vai ficar. Ó, vou passar aqui desse lado. Olha, ele é lindo, né? Gente, eu tô apaixonada nesse iluminador. Ele tem um fundo de brilho, assim, mas ele tem uma cintilância muito linda. E apesar do fundo de brilho, eu acho que vocês conseguem perceber que ele não tá marcando nos meus poros aqui, ó. Porque ele tem o fundo de cor exatamente do tom que eu preciso, pra não marcar. E aí, ó, essa é uma dica. Eu gosto de passar ele, depois eu venho com o pincel de blush sujo,
sem nada, e aí eu passo por cima, pra ele se mesclar com o blush. Olha como ele fica lindo. É um tom muito lindo. Eu fiquei apaixonada nesse tom quando eu usei. E aí, desse lado aqui, vocês vão ver o que eu tô falando. Eu vou usar esse tom aqui, ó, que é o mais quente. Que é o mais quente, ó. Vocês vão ver que ele vai dar uma acendida, ó. Ele já fica uma faixa, dá pra ver aqui, ó, na divisão, tá vendo com o meu corretivo, como ele marca. Porque ele é um produto, eu não tô falando que o produto é ruim, né, gente? É aquilo que eu falei. Como ele tem o fundo de cor mais dourado, ele vai dar essa marcada. Mesmo que eu venha com o blush depois, ó, dá pra ver ele marcando ali, ó, no fundo de cor e acentuando. Mas a textura, a fórmula deles é a mesma. Então eles não têm aquele brilho de glitter, tá? Eles têm brilho, não tô falando que eles não têm, mas eles não têm aquela coisa glitter. Eles têm um negócio um pouco mais espelhado, mais amanteigado, que fica muito bonito na pele. No geral, da paleta em geral, porque eu tenho que avaliar a paleta no geral, eu continuo afirmando que pra mim é a mais completa do mercado nacional, com certeza, né? Dá pra vocês verem aí. Eu gostei bastante da paleta, tá? Dessa paleta de rosto. Eu só não sei se pra automaquiagem ela seria uma boa ideia 100%, por causa disso que eu falei pra vocês, são muitos tons, né? Se você tem o tom mais frio, você só consegue usar bem de forma harmônica os tons mais frios. Os tons mais quentes conseguem usar de uma forma mais harmônica os quentes, né? Vocês conseguem ver aqui a diferença, inclusive, né? Do lado mais frio pro lado mais quente. Agora nós vamos pra paleta de sombras, que também tá um desbunde, gente. Ela também abre tipo carteira e ela é assim, ó. Gente, ela é linda essa paleta, né? Ela tá custando R$ 183,90 na promoção. O preço normal dela é R$ 229,90. São 24 cores, com acabamentos mate, acetinado, brilho e cremoso, porque tem uma sombra cremosa aqui no meio. E aí eu vou mostrar pra vocês que o que eu gostei muito é que é uma paleta com várias possibilidades de tons aqui. Também tem o swatch dela lá no Instagram, tá? Porque aqui você tem marrom, tá vendo? Marrom rosado, marrom tradicional. Você tem os rosas, ó, aqui. E você tem frio, tá? Isso aqui é um rosa frio, isso aqui é uma sombra cintilante fria. Então você tem tons de rosa frio, você tem tons de terracota aqui, ó, vermelho mais quente. Você tem tons de verde, se você quiser dar um tchan, ó. E você tem verde frio e verde quente. A sombra cintilante, por exemplo, é um verde mais frio, tá vendo? Você tem a sombra que a gente precisa quando a gente faz aquele esfumado e quer tirar a marcação, essa é a sombra. Você tem marrons, ó, cinza, metálico, bronze, e você tem uma sombra cremosa aqui, que é essa aqui, que na verdade ela vai te servir como um primer de sombras, tá? Então é uma paleta muito completa, principalmente pra quem é básica. Ah, eu sou neutra, né? Eu gosto de tons neutros, mas às vezes eu gosto de uma corzinha. Você tem o verde. Então eu achei que as cores foram muito pensadas e as cores se combinam muito entre si. Você tem uma sombra mate e uma sombra cintilante. Então você consegue usar mate com cintilante. Você não precisa ficar pensando muito em combinações. Então eu gostei bastante dessa distribuição da paleta. Lá no meu Instagram, eu fiz uma make usando os tons de rosa, mais frios. Então aqui com vocês eu vou fazer uma mais marrom e uma mais verde. A gente vai fazer duas cores aqui diferentes. Eu vou ficar parecendo uma palhacinha, mas é pra vocês verem mais sombras, tá? Vou pegar essa sombra aqui, tá? Essa sombra aqui. Eu achei, quando eu usei, ela dá uma leve esfarelada, um negocinho aí da paleta. Mas quando você passa pro olho, ela não esfarela. Tô aplicando aqui no canto e já tô subindo pra poder fazer esse esfumado. Achei que ela esfumou super fácil também, tá? Eu achei que depois que eu apliquei ela perde um pouco da intensidade. Então, se você quiser, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque você tem que vir e colocar mais sombra. Aqui, por cima dele, eu quero usar essa sombra terracota. Eu peguei um pincel diferente. Vou concentrar um pouco mais a sombra aqui, ó. Bem rente aos cílios aqui, ó. Vou pegar o pincel de esfumar pra ela se mesclar com a sombra marrom. E ela constrói. O que eu queria que vocês vissem é que ela constrói uma pigmentação em cima da outra, sem dificuldade, né? Ela constrói as pigmentações. Aí ela se funde, né, uma na outra, fica super bonito. Já aproveitei e até apliquei aqui embaixo já. Agora eu vou pra sombra cintilante. A sombra cintilante eu gosto muito de aplicar com o dedo. Eu sei que suja, eu sei de tudo isso, mas eu sinto que com o dedo uma sombra cintilante sempre entrega mais. Mas eu quero mostrar pra vocês como ela pigmenta com um pincel. Vou usar essa aqui, ó. Gente, eu gosto tanto da sombra cintilante do Boticário, porque eu acho que entrega muito brilho. Olha que lindo isso aqui. Fala sério, é muito maravilhosa.
Eu falei que ia fazer uma make marrom, mas ficou uma make meio vinho. Mas olha que linda! Aí desse lado eu quero fazer vou fazer um esfumado. Eu vou fazer uma make mais verde aqui, então eu vou usar os tons de verde com vocês. Vou começar com o verde mais musgo, que é esse daqui, com o pincel de delinear, porque eu quero fazer um delineado esfumado. Eu começo carimbando aqui, ó. Não precisa fazer muito certinho, tá? Como é um delineado esfumado, o delineado pode ficar mais informal, tá? Não tem problema se tá errado, tá, gente? Fiquem tranquilos. Aí, com outro pincel, eu vou pegar um pouquinho mais da sombra, a mesma sombra, e vou esfumar. Gente, eu fico chocada que o negócio... Até a sombra verde, que é um pouco mais difícil da gente trabalhar uma sombra verde, ela esfuma bem, ela fica legal de trabalhar, sabe? Aí eu vou, por cima dessa sombra, eu vou pegar o outro tom de verde, que é esse daqui. Eles também esfarelam, mas eu também não senti que caiu pra debaixo do olho. Aí por cima eu vou esfumar também. Sempre, vocês estão vendo que eu sempre tô mantendo a diagonal do meu olho, né? Em nenhum momento eu arredondei esse esfumado. Eu gosto de puxar bem. Eu acho que fica um delineado bonito. E eu vou usar, aí eu vou vir com o dedo, tá? Eu vou usar a sombra verde, ó. E aí eu aplico aqui por cima. Olha isso! Meu Deus, que sombra linda. Que impecável. Amei essa sombra verde, hein? Então você consegue fazer vários tipos de esfumado. E é uma paleta que você consegue usar também no dia a dia. Eu acho que a escolha de cores aqui foi muito, muito certeira. Assim, elas parecem ser enormes, né? Mas eu acho que você consegue levar elas em qualquer lugar. Você não precisa ficar levando blush separado, iluminador separado, várias paletas de sombra. Só essas daqui já fazem super bem o papel. Agora nós vamos pro batom, que é o último lançamento dessa linha. Nossa, que embalagem linda. As embalagens estão muito lindas, né? Dessa coleção nova. Esse batom são duas cores. Ele se chama Velvet Sublime. Custa R$ 63,90 na promoção. Fora da promoção é R$ 74,90. E ele tem alta pigmentação, acabamento aveludado, textura macia, conforto extremo, acabamento mate. São duas cores, a rosa e a vermelha. Eu peguei a rosa. Ai, o aplicador dele é daqueles que eu gosto. Gostei. Passa um lápis aqui de boca só pra dar uma contornada. Vamos ver. Gente, parece que eu tô aplicando um mousse. Ai, ai. Nossa, que cor linda. Porque ela não chega a ser um rosa pink, é um rosa nude. Olha, a textura dele, o jeito que ele fica meio soft, foco, sabe? Ele fica diferente. Lembra muito aqueles batons asiáticos que a gente vê que as asiáticas gostam bastante de um acabamento mais soft e focos. Entregou tudo. Ai, que cor linda, eu amei. 1000, nota 1000. Bom, Boticário arrasa. Na minha opinião, o Boticário tem arrasado cada vez mais nos produtos. Eu amei esses lançamentos, amei mesmo. Eu quero saber o que vocês acharam. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Não esquece também de deixar o seu like e já se inscrever aqui no canal, tá? A gente se vê no próximo vídeo. E no próximo vídeo tem mais lançamento. Nina Secrets vem aí. Nós vamos testar os lançamentos de Nina Secrets no próximo vídeo, hein? Te espero lá. Tchau!